Olá! Continuando com esse intuito de trazer luz para alguns temas mais escuros do Espiritismo, para quem não tem tanto conhecimento, não conhece a doutrina, ouviu falar pouco, está chegando agora, eu trouxe mais um tema para a gente estudar sobre o Espiritismo, que é: ele é ou não uma religião? Por que chamamos de doutrina espírita e não de religião espírita? Isso é uma coisa interessante da gente esmiuçar e ter bem em mente, para a gente poder se certificar de estar falando por aí doutrina espírita, mas a gente saber por quê. Porque nós temos uma fé raciocinada e precisamos entender os porquês de todas as coisas, não é? Então, quando não sabemos o que somos, a gente tem que chegar ao conceito da coisa e entender conceitualmente o que é determinada coisa para saber se nos encaixamos ou não ali. Então, trazendo o conceito de religião, no dicionário está escrito que religião é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia com seus ritos e sacerdotes. Então, nessa definição aqui já tem duas coisas que a gente pode descartar a doutrina espírita como religião, porque exige rito e exige sacerdote. O rito são aqueles rituais que fazem parte comumente das religiões conhecidas, por exemplo, a católica. Aí você pode se dizer católico quando você é batizado, tem o rito do matrimônio, tem Eucaristia e Crisma. Então, todos isso são ritos que a Igreja Católica tem. Nós não temos nenhum rito, para sermos ditos como espíritas, nós não precisamos de um batizado espírita, não temos uma Eucaristia espírita, nada disso, não temos ritos. Então, já é um ponto que corta como religião. E também não temos uma hierarquia, como ele fala aqui de sacerdotes, não temos nada disso, não temos uma hierarquia de chefia. Claro que os centros espíritas, eles se organizam com a forma não de hierarquia, mas de organização para funcionarem, mas não existe um chefe supremo do espiritismo como existe, por exemplo, um chefe não é chefe, né, o representante principal da Igreja Católica, como é o Papa. Então, com essa definição, a gente já pode dizer que espiritismo não é religião. E Kardec deixou isso escrito em vários termos, assim, dito bem claramente isso. Até um dos trechos eu separei aqui. Ele diz: não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se de um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Ou seja, ele coloca aqui dois pontos: é uma doutrina filosófica e moral. Então, o que é o espiritismo? O espiritismo, ele é uma doutrina filosófica moral. Ele é uma filosofia de base científica que tem consequências ético-morais. Então, o espiritismo não é religião. E é esse o tríplice aspecto da doutrina espírita que tanto se escuta falar. O espiritismo é filosofia, ele é ciência e ele é religião. Eu vou discutir esse ponto mais um pouquinho na frente. Porque ele é uma filosofia, ele começou com uma filosofia. Filosofia é o amor ao saber. E a inauguração, digamos assim, do espiritismo foi com o Livro dos Espíritos, que são diversas perguntas de temas diferentes sobre a vida, sobre a morte, sobre condução de vida, respondida pelos espíritos. Então, o espiritismo se inaugurou sim como filosofia, porque o amor ao saber, naquele livro estava a sabedoria espírita, sabedoria ditada pelos espíritos. Então, ele é uma filosofia. Por que de base científica? Porque cientificamente podemos comprovar os fenômenos mediúnicos. Diversos estudos já foram feitos com esse intuito. Temos provas de reencarnação, então pode ser sim provado cientificamente a existência da alma fora do corpo, os fenômenos de reencarnação e todos os princípios da doutrina espírita. Eles são estudados cientificamente, então já são duas coisas. E onde é que entra a questão religiosa nesse contexto? A questão religiosa, inclusive, que cresceu muito mais aqui no Brasil do que a questão filosófica e científica, porque ele é de base científica, uma filosofia de base científica, mas que esse conhecimento filosófico, científico, nos transforma moralmente. E é essa transformação moral que nos faz nos traz esse quesito de religião, digamos assim. Se a gente for estudar a formação da palavra religião, que fala-se que é de religare, é uma reconexão com Deus, então isso sim nos torna uma religião,
porque essa filosofia de base científica me muda moralmente e assim me aproxima de Deus. Então é nesse aspecto que a doutrina pode sim, em alguma circunstância, ser dita como religião, porém sabemos que não é. Ela é uma doutrina basicamente filosófica e científica. E Kardec deixou isso explícito de forma muito clara numa passagem que ele diz: eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele leva essencialmente às ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas são hesitantes. A religião, pois, encontra nele o espiritismo, um apoio, não para essas pessoas de vista estreita que a veem inteiramente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Então é isso, esse resumo que Kardec deixa aqui, que a gente tem que ter em mente. Não somos uma religião, somos uma doutrina filosófica científica, mas que tem um aspecto ético, moral, fortíssimo e que nos reconecta com Deus, nos aproxima de Deus e assim sim serve de base religiosa.